Olá para você, eu sou Alex Evans e está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E o meu convidado de hoje é um jornalista que pratica o jornalismo desde os 13 anos. É conceituado no rádio e também já fez televisão. Eu estou falando dele, Rick Caetano, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós, né? Rick, seja bem-vindo, estou muito contente de receber você aqui no programa, viu? Como é que tá? A correria, né? A gente não para, sempre trabalhando bastante no jornalismo. A minha área é mais um jornalismo investigativo. Que legal! Mas me aperfeiçoei nessa área e tô aí. Tá aí, né? Eu vejo suas coberturas investigativas, né? Quase sempre de cunho criminal, inclusive, né? Já vi umas coisas pesadas aí. Mas uma curiosidade que eu tenho, Rick, é que você tá no jornalismo desde pequenininho, né? Desde criança, vamos dizer assim, que aos 13 anos ainda é criança, vai. Isso. Como é que isso tudo começou lá com 13 anos? Então, na verdade, assim, eu sempre tive muita curiosidade, né, de saber quem estava por trás do rádio. E a minha mãe sempre muito assídua, ouvinte do rádio, a convenção na época, tanto ela quanto a minha avó, eu tinha aquela curiosidade de saber como que o locutor, aquele comunicador entrava dentro do rádio. No entanto, que eu, quando pequeno, abri um rádio da minha mãe ficou muito brava, e eu, na intenção, naquela inocência, né, porque, vamos supor, naquela época, um adolescente, uma criança de 9, 10 anos, não tinha uma mente igual de agora. Eu abri o rádio, tentei ver quem estava lá dentro, só achei um monte de fios, né, e não achei o comunicador. A inocência A daquilo. inocência na época. E aí foi que coincidiu com uma vizinha, mudou-se, né, perto de casa, e eu resolvi, né, tomar amizade com ela, e ela trabalhava numa rádio evangélica na época. E ela falou assim, olha, eu tenho um programa de rádio e tal. Eu falei, eu gostaria de conhecer. Comecei a frequentar aquela rádio. Com 12 anos de idade eu já comecei a trabalhar como sonoplasta, né, que é o técnico de áudio, porque antigamente era muito comum ter o locutor e ter o sonoplasta. Hoje não, hoje geralmente é o próprio locutor que opera a mesa e tal, mas naquela época não tinha isso. Então eu comecei a trabalhar, né, como sonoplasta, isso com 12 anos, era uma rádio comunitária, né, que hoje é muito difícil de ter uma rádio comunitária, na época era uma rádio pirata, né, hoje as comunitárias têm as concessões, enfim. Mas peraí, com 12 anos você já fazia rádio? Eu já fazia rádio. Como locutor? Como locutor. E aí eu fui pegando experiência, com 18, 19 anos eu fiz o curso técnico do Senac, e a partir de então peguei o DRT, né, que é o registro para que a pessoa possa exercer a profissão, e a partir do momento que eu peguei o registro eu fiquei um bom tempo fora do rádio, porque infelizmente as emissoras elas não dão oportunidades, né? Elas não dão. E eu comecei a pesquisar uma rádio aqui, outra ali, fui pedindo oportunidades e sempre portas fechadas, né? E foi aí então que eu comecei, né, a investir, fazendo outros cursos. E aí então eu comecei, né, a ter outras oportunidades, né, dentro da área da comunicação, como gravar spot para carro de som. E nisso as pessoas começaram a observar, poxa, você tem voz, você é muito bom, você não pode ficar fora, né? Eu fui para a Rádio Amiga de Salto, comecei a apresentar um programa lá, e logo na sequência, em 2009 mais ou menos, eu me mudei para o Mato Grosso. Eu, através de um conflito familiar, porque eu não me dava bem com os meus irmãos, a convite de uma amiga, eu me mudei para a cidade de Cáceres, no Mato Grosso, uma cidade que já praticamente é fronteira com a Bolívia, e lá já tinha terminado, né, aqui o ensino médio, e eu fui, né, prestei o vestibular e passei na Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate. Mas vem cá, você foi embora ainda muito jovem, né? Era jovem, é jovem até hoje, mas morar longe da família, como é que você lidou com isso, né? Porque desapegar assim não é fácil, né? Teve conflitos aí com os irmãos, mas o pai e a mãe, como é que fica? Então, na verdade, é assim, eu já estava cansado, né? Porque devido a tanto conflito familiar, eu resolvi partir para uma outra cidade.
E logo que eu cheguei, a adaptação é muito difícil. Imagina você estar fora do seu habitat natural, o estado de São Paulo, ir para uma terra distante, sem conhecer ninguém. É uma outra cultura. É uma outra cultura, o calor é insuportável, no entanto que logo que assim cheguei, eu comecei a passar muito mal por conta do calor excessivo, né? A minha pressão ela oscilava com muita frequência. E logo que eu comecei a estudar, né, o jornalismo, eu estudava de manhã e na parte da tarde eu falei, não, preciso trabalhar, porque imagina, uma cidade, longe de tudo, ficar de favor na casa dos outros não é legal. E nisso, como eu já tinha experiência no rádio, eu mandei um currículo para uma emissora de TV, a TV Descalvados, afiliada do SBT de lá, uma cidade pequena. E passaram-se alguns dias e eu fui chamado. Eu sem experiência nenhuma em TV, até porque eu estava começando ainda o curso, né? E aí eu falei assim, olha, eu não tenho experiência em TV, mas eu tenho voz. O que precisar de mim aqui, de repente para gravar os comerciais, que a gente geralmente usa-se o off, né? Daí joga em cima da edição, fica legal. Eles falaram, não, a gente vai precisar de um repórter. Eu falei, olha, eu não tenho experiência como repórter, infelizmente eu acredito que essa vaga não é para mim. Eles falaram, não, pelo contrário, você vai sair com a repórter, que inclusive eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo, a Márcia Pache, uma excelente jornalista lá do Mato Grosso. Ela falou, não, vamos sair comigo, você aprende na prática, né, a fazer os offs, as passagens e tal, e eu fui. E logo, um prazo curto de tempo, eu já comecei a pegar o microfone e fazer as matérias externas. Mas você também teve uma passagem pela Rede TV? Isso, mas isso depois que eu voltei do Mato Grosso. Ah, então já foi aqui no estado de São Paulo Já no mesmo. estado de São Paulo. E aí nisso eu peguei, fui fazendo as matérias e o estado do Mato Grosso é muito difícil, principalmente essa cidade de Cáceres, que é muito violenta, e eu via muitas mortes, né? Havia muitas pessoas mortas e tinha que fazer a passagem às vezes do lado do corpo, em estado de putrefação, né? E essa cidade tem muitos suicídios e então tinha que cobrir esse tipo de matéria policial. No entanto que assim, até hoje, devido ao tempo de trabalho nessa área, eu me especializei mais no jornalismo policial, no jornalismo investigativo. Aí é que tá, agora vem uma outra curiosidade, né? Por exemplo, a gente tem costume de ligar a televisão e muita gente dizer que tem programas sensacionalistas, né? A gente pode até inclusive citar alguns exemplos disso, né? Porque são programas que a gente vê o sensacionalismo ali, lado a lado, sabe? Que é o Brasil Urgente, o Cidade Alerta, né? Fala muito sobre esses casos. E o que você acha? É sensacionalista ou não é? Como é que você vê isso, né? Não, o jornalismo, na verdade, ele é visto por diversas formas. Existe o jornalismo literário, existe o jornalismo apelativo, o sensacionalista, que no caso que você acaba de mencionar. Mas, na verdade, as emissoras, elas precisam, de certa forma, trazer conteúdo. E, infelizmente, a cultura do brasileiro, acho que morte, tragédias, isso acaba trazendo uma certa repercussão. Inclusive, é melhor a gente já citar, porque assim, é tido como sensacionalista, mas são programas que são líderes de audiência, né? Líderes de audiência. E é nisso que vai trazer uma audiência, um retorno também financeiro para a emissora, né? Porque o que acontece? Eles vão ter lá o pico de audiência, eles vão ter o gráfico da audiência e automaticamente o departamento comercial vai usar essa ferramenta para posteriormente fazer as vendas, né? Então, de certa forma, o jornalismo sensacionalista acaba, infelizmente, trazendo retorno, sim. Agora, você é muito reconhecido também pelos seus trabalhos e coberturas no rádio, né? Não só especificamente na televisão. Qual é a diferença de cobrir um caso... Hoje, claro, a gente tem aí o apoio da internet, né? Que possibilita estar ao vivo ali no lugar, ao mesmo tempo fazendo a cobertura em tempo real ali na rádio, na TV, enfim. Né? Mas qual que é a diferença que você percebe assim, nesse tipo de cobertura? Tipo, tem um corpo ali, de repente o chão tá lavado de sangue. Como é que você faz, né? Porque na TV, às vezes, a gente até tem uma liberação, tá ao vivo, não tem como a gente manipular as coisas, né? Tá ao vivo, vai sair do jeito que tiver. Agora, a internet, às vezes, até barra a gente, né?
A gente sabe que existe uma grande diferença entre o rádio, a TV e a internet. As linguagens são diferentes, né? O texto, por exemplo, do rádio é diferente do texto da TV, do texto da internet. O rádio é um veículo de comunicação que tem muita rapidez, semelhante à internet, mas ainda tem aquela emoção de trazer a informação no rádio. A internet, infelizmente, é terra de ninguém, as pessoas acabam disseminando muitas falsas informações e não tem tanta credibilidade. O rádio, a TV já tem essa garantia, porque o jornalista ele vai ter que apurar, checar todas as informações antes de trazer qualquer informação, seja no rádio ou na TV. A internet, infelizmente, não tem esse controle. É verdade, né? Inclusive a gente estava em off aqui conversando sobre um dos casos que acabou, né, de acontecer aqui na cidade de Itu, que foi o espancamento de uma criança pelos próprios pais, que inclusive estão foragidos, é isso mesmo? Isso. Como é que está sendo a apuração desse caso, né? Na verdade, assim, pelo que me foi informado, o Conselho Tutelar já havia sido acionado em outras ocasiões para acompanhar... Só uma coisa, tá tudo bem com a criança agora? Tá tudo bem, Tá tudo bem. A criança está no abrigo, está sob custódia judicial. A princípio, o Conselho Tutelar já havia sido noticiado, havia sido informado dessa situação, porém, ficou aquela situação, ou não é? No entanto, que em 2013, esta mulher, essa mãe que está sendo aí acusada, ela já havia sido presa por ter aí supostamente matado o próprio filho de 1 ano. Na ocasião, o caso ganhou repercussão regional, já nacional. tinha um histórico, né? Já tinha histórico de agressão. E aí essa criança, esse garoto de 11 anos, ele quebrou o silêncio e resolveu, então, portanto, dar as informações para um amiguinho, dizendo, olha, eu estou sofrendo muito, a ponto do pai jogar o fluido, né, de bateria na sua cabeça, o couro cabeludo ficou totalmente destruído, e o caso veio à tona novamente e agora ganhou uma repercussão. O casal está foragido, eles são suspeitos. Claro que a gente usa o termo suspeito no jornalismo, até porque até que se haja, né, não tá nada provado, uma elaboração dos fatos, uma elucidação e uma condenação. Assim que condenados, aí sim pode-se dizer que eles são aí os responsáveis por essa atrocidade. Agora, com relação ao rádio ainda, eu vejo uma coisa, vinda dos jovens, sabe? Eu escuto muito isso, que o rádio está ultrapassado, né? Porque essas pessoas de 15 a 18 anos de hoje já nasceram nessa era digital, com internet, com tudo pronto aí na mão, né? Então, é até entendível que eles vejam o rádio de forma ultrapassada, mas a gente que trabalhou muito com isso, viu a era do rádio, né? Cantores, artistas serem lançados nessa profissão, como é que você vê isso, por exemplo? Você acredita mesmo que está ultrapassado? Não. O rádio continua sendo um veículo de comunicação de grande proporção. O rádio ele tem uma ligação, uma linguagem direta com os ouvintes. A gente sabe, claro, que agora com tantas plataformas musicais, os jovens, infelizmente, eles estão tomando um rumo de pendrive, Spotify, eles acabam baixando lá vários aplicativos que conseguem, de repente, ouvirem, né, suas músicas e deixam o rádio de lado. Mas a gente sabe que ainda existe um grande público, né, claro que não na sua totalidade, que ouvem o rádio. Inclusive, eu encontro muitas pessoas nas ruas da minha faixa etária, ou até um pouco menos. Olha, poxa, eu te escutei no rádio, olha, eu ouvi aquela informação que você passou no rádio, aquela vaga de emprego. Ou seja, o rádio ainda é uma grande ferramenta. Como, por exemplo, a gente anda pelo centro da cidade, a gente ouve muito as rádios, tanto de Itu quanto de fora, dentro das lojas, tocando músicas, trazendo informações. Então, portanto, o rádio ainda é um veículo de grande abrangência. Você já pensou na política, se candidatar, investir num cargo político? Já fui candidato nas eleições passadas, né? O que fez você entrar na política, então? Na verdade é o seguinte, a nossa vida ela é voltada na política, né? Tudo que a gente faz é política. E na verdade, assim, surgiu o convite para sair candidato a vereador.
tudo gira em torno da política. Eu comecei, né, a receber vários convites, no entanto que eu sou presidente do Podemos Jovem, né, já participei de vários eventos na Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com senadores, deputados estaduais, federais. Tive a oportunidade de entrevistar vários candidatos, tanto do governo estadual como do governo federal. E a partir de então surgiu o convite, entrei como candidato a vereador, mas eu vi que não estava preparado para exercer um cargo ou para de repente concorrer àquele cargo político. No entanto, que eu nem fiz campanha. Eu fiz algumas publicações nas redes sociais, mas já sabendo que não seria eleito, com os pés no chão, por conta de tantos candidatos bons, com propostas boas, não que as minhas não fossem boas, mas o momento ali não era oportuno para uma campanha eleitoral. Mas deu para tirar a experiência. Tive uma experiência de como um candidato deve agir durante um processo eleitoral. No entanto que assim, eu fiquei muito triste porque bem próximo às eleições, eu acredito que acho que uns 4 dias antes das eleições, eu perdi 2 tios. Um morreu num dia, o outro morreu no outro. Foram 2 tios, os 2 irmãos. Um estava sendo velado, o outro num momento que de comoção, se sentiu mal, teve um derrame e acabou falecendo. Então, assim, isso me desestabilizou bastante na época. Certo, foram 2 baques, né, em tempo recorde, digamos assim. Mas vem cá, Rick, o que é que o jornalismo significa para a sua vida? Hoje o jornalismo abriu várias portas para que eu possa, de repente, através da profissão, ajudar as pessoas necessitadas. Por conta do trabalho social que desenvolvo, eu recebo em torno de 20 a 30 mensagens por dia, de ligações, enfim, e-mails, pessoas solicitando cadeiras de rodas, cestas básicas, encaminhamento médico, pessoas que, Henrique, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso ir para um hospital em Campinas, eu não tenho carro, a ambulância vai vir 4 horas da manhã, eu vou vir só 6 horas da tarde. Então, às vezes, se aquele horário coincide com o do meu trabalho, né, eu vou lá, levo aquela pessoa e aquilo para mim é gratificante. Ajudar, através do jornalismo, as pessoas que estão necessitadas. Você já se viu fora do jornalismo? Não me vi, ainda não. Não é os meus planos sair do jornalismo. Como já disse, já tive outros patamares no jornalismo, já passei por várias emissoras de televisão, tanto na região quanto também em rede nacional, como você já mesmo mencionou. Já fiz trabalhos para a Rede TV Nacional, para o SBT de Sorocaba em 2012, né? Apresentei um programa de veículos, na época, no lugar do hoje prefeito Rodrigo Manga. E assim, o jornalismo para mim é tudo. O jornalismo é uma profissão que eu quero para o resto da vida. Claro que se a pessoa puder estudar, se profissionalizar, cursar outros, né, cursos superiores, é de grande valia. Perfeito, então, Rick. Olha, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Agradeço aqui a sua presença, viu? Obrigado. Rick, olha, eu quero que você fique muito mais tempo ainda no jornalismo e vai dar tudo certo daqui pra frente, viu? A gente sabe mesmo os percalços que é trabalhar nessa profissão, mas olha, não tem como dar errado, né? Quando a gente faz o que gosta, é sucesso, mesmo que a gente não tenha tanto sucesso, né? Com certeza. Isso. Querido, obrigado pela presença aqui, Eu que tá bom? agradeço a todos. E é isso. Pessoal, se você gostou dessa entrevista, já deixa aquele like, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal, que também é muito importante, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra você e até a próxima. Forte abraço para todo mundo. Tchau, tchau.